Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui começando mais uma semana e fazendo mais um devocional, né? E hoje nós vamos dar sequência falando sobre o filho pródigo em Lucas capítulo 15. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Se você achou que o vídeo é legal, curte o vídeo para o vídeo gerar mais engajamento e compartilhe. Se você acha que o vídeo tem te ajudado, compartilhe com mais pessoas, porque você vai estar propagando também o Evangelho da Salvação e ajudando pessoas. Vamos dar sequência falando sobre o filho pródigo. Se você não assistiu os outros vídeos do filho pródigo, você volta para você pegar todo o estudo na íntegra, tá bom? Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 25 agora. Veja que o filho pródigo foi embora de casa, foi para distante do pai, enfrentou uma fome, enfrentou seca, teve vontade de comer comida dos porcos, ou seja, esse homem chegou no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. Então ele se arrepende, ele diz assim: vou ter com meu pai, vou dizer que pequei contra ele, que pequei contra Deus, que não sou digno de ser chamado teu filho, que ele venha me fazer como um dos seus servidores, como um dos seus empregados. Ele cai em si, ele luta contra o orgulho que há dentro dele e ele vai pedir perdão para o pai. Ele volta para pedir perdão para o pai. E aí, uma coisa interessante acontece. Quando ele volta, ele encontra o irmão mais velho. Ele começa a encontrar barreiras. Então, hoje nós vamos falar de quando alguém fica incomodado com a sua vitória. Você já passou por isso? Quando alguém se incomodou com a sua vitória? Quando você estava lá arrebentado, quebrado, parece que estava tudo bem para a pessoa, mas quando você alcançou a vitória, isso incomodou aquela pessoa. E isso aconteceu com o filho pródigo, tudo porque o pai o aceitou de volta. Tá? O pai o aceitou de volta e o irmão ficou revoltado com a conciliação. O irmão não queria a reconciliação. Ele ficou com muita raiva por causa da reconciliação. E olha, que tem muita gente assim na nossa vida, que quando as coisas começam a dar certo para nós, a pessoa se revolta. Vamos ler o texto? Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha, o seu pai recuperou o seu irmão com saúde, bem. Ele não veio aqui doente, à beira da morte, moribundo, paraplégico, cego, faltando um órgão, uma mão, um dedo, não. O pai o recuperou com saúde e o pai ficou feliz de ter recuperado o filho com saúde. Então, ele vai fazer o quê? Um banquete. E ele pega o melhor, ele pega o novilho cevado, aquele que eles estavam cevando, engordando. Era o separado para uma festa oportuna. E ele ficou revoltado, porque nessa parábola o filho mais velho não aceitava essa reconciliação. E aí, o versículo 28 diz assim: ele se indignou muito e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Então, veja bem, nós precisamos criar algumas proteções na nossa vida. Pessoas que se incomodam com a nossa vitória. Existem 3 situações que vai gerar muita inveja na vida das pessoas. 3 situações. A primeira é quando você se recupera. Tem gente que se revolta quando você se recupera. Isso se chama inveja. Enquanto você estava lá falido, quebrado, arrebentado, a pessoa parece que era até seu amigo. Falava com você, ouvia você.
Agora, quando você se recupera, quando você recupera a sua vida financeira, quando você recupera seu casamento, você recupera a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, o seu ministério, a pessoa se revolta ao ver você bem. A pessoa quer ver você caída, quer ver você prostrada. Então, existem 3 situações que mais faz uma pessoa se levantar contra a sua vida, criar inveja contra a vida. A primeira é quando você se recupera, quando você está arrebentado, mas você, por algum motivo, conseguiu se recuperar. Isso gera inveja em algumas pessoas. Segunda coisa, quando você ajuda. Se você está ajudando é porque você está bem, entendeu? Igual nós fazemos os eventos que a gente socorre as pessoas carentes. Só na pandemia mesmo nós distribuímos mais de 4 toneladas de alimentos só em Valinhos, só na cidade de Valinhos. E muitas pessoas estavam revoltadas porque nós estávamos ajudando. Alguns chamaram até a polícia, dizendo que a igreja não podia estar aberta durante a pandemia, nem se fosse para socorrer com alimentos. Eu fui preso, eu assinei um termo circunstanciado, fui encaminhado à delegacia, assinei um termo circunstanciado. Isso é a inveja. Pessoas que sentem inveja quando você ajuda. Basta você estar bem, ajudando alguém, alguém se revolta com aquilo, né? E terceiro, quando você se dá bem. Quando você se dá bem na vida, pessoas se levantam e se opõem contra você. O filho pródigo se deu bem, por quê? O pai mandou pegar um novilho cevado, aquele que estava preparado para uma grande festa. Você se deu bem, hoje nós vamos ter um banquete aqui, nós vamos ter o maior de todos os banquetes. Você se deu bem. E aquilo cria uma revolta no coração da pessoa porque você se deu bem, porque você está bem. Então tem gente que não gosta de ver você bem. Tem gente que gosta de ver você se dando mal. Ao invés da pessoa aplaudir, né? Veja que nesse ano de 2023, nós estamos em 2024, 2023, eu falei assim, que Deus vai liberar uma unção de prosperidade muito grande aqui dentro da igreja. E as pessoas receberam isso, tomaram posse. E as pessoas mudaram de carro, trocaram carro, né? E estavam muito bem. E Deus honrou essas pessoas. E me honrou também no meu trabalho secular, não sou assalariado da igreja, não que isso é errado. Mas Deus me honrou também no meu trabalho. E eu também troquei de veículo. Eu pego muita rodovia. Eu trabalho em São Paulo, vou de Campinas para São Paulo, no meu trabalho, pego rodovia, dou atendimento, faço visitas, eu ando muito. Então eu comprei um outro carro. Deus me honrou, comprei um outro carro. Algumas pessoas ficaram revoltadas, pessoas que estavam do meu lado, não se conformavam, ao invés de ficarem felizes, né? Puxa, meu pastor comprou um carro novo, batalhou, trabalhou, conquistou, Deus honrou, Deus abriu as portas para ele, Deus honrou. Teve gente que saiu até da igreja por causa disso. Então, tem gente que se incomoda quando você se dá bem. E às vezes isso é dentro da sua família. Basta você comprar um carro novo, alguma coisa, e alguém na sua família vai falar, não vai conseguir pagar, não vai dar conta de pagar, a pessoa é metida, a pessoa é metida. Então, isso se chama inveja. E o filho pródigo, ele está lutando com isso. Só que hoje eu vou passar para você algumas regras de proteção. Importante, como você se proteger disso. Primeiro, toda exposição gera inimigos. Toda exposição. Então, quando você tem uma grande vitória, quando você tem uma grande conquista, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você mostra. Aí você fala assim, pô pastor, mas eu vou ter que mudar por causa dos outros? Sim, nós temos que mudar a nossa vida por causa dos outros. Então, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você mostra, para gerar proteção na sua vida. Toda exposição gera inimigos, tá? E uma outra questão, tudo que acontecer na sua vida de bom, seja grato a Deus, consagre a Deus. Tudo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. Tudo. Entregue nas mãos de Deus.
Peça a proteção de Deus. Fala, meu Deus, é meu, mas é teu. Te pertence, está à sua disposição. Então isso gera proteção. Por quê? A inveja, ela é terrível. A Bíblia diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Tem gente que está aí com os ossos apodrecendo de tanta inveja de outras pessoas. Não seja assim. Então eu vou, bispo, deixar de vencer por causa das pessoas? Não, não deixe de vencer. Não deixe de conquistar. Não deixe de dar a volta por cima por causa das outras pessoas. Mas gere um ciclo de proteção. E agora, para a gente finalizar esse devocional, esse versículo é chave. Aqui está a resposta para você blindar. A Bíblia diz assim, em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Tudo que você vai guardar, guarde o seu coração. O coração, ou seja, as suas emoções, elas são importantíssimas estar debaixo de proteção. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te dar vitória. Só que você tem que colocar algo na sua mente, que a partir do momento que Deus te der uma vitória, inimigos vão aparecer. Inveja vai surgir. Só que se você guardar o seu coração de tudo isso, então, meu irmão, você não vai sofrer os ataques. Deixa que o pai cuida disso. Veja que o filho mais novo, ele não saiu lá fora para ver por que o irmão estava naquele estado. Quem foi o pai. O pai protege aquele a quem ele honra. Deus, ele não dá só a honra, ele dá também a proteção. Então, aquilo que o pai te honrar, ele vai te proteger. Deixa que ele te protege. Veja que o pai saiu lá. E aí ele começa com desculpas para o pai. Ele mente para o pai. Olha só, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Então não é você, é o pai. Toda honra que Deus te dá, guarda isso, pega essa frase. Toda honra que Deus te dá, o pai também vai dar proteção. Quando o pai estiver te honrando, ele também vai estar te protegendo. O pai saiu para reconciliá-lo. Aí o 29, ele respondeu assim, ele mentiu para o pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então ele vem para o pai com uma conversinha fiada. Olha, o Senhor nunca me deu um cabrito para me dividir com os meus amigos. Eu tenho sido fiel, eu tenho sido cumprido toda a ordem que o Senhor me dá, e o Senhor não me dá nenhum cabrito, e para esse aí o Senhor deu o bezerro cevado? Será que é verdade? Olha só o que na verdade diz o versículo 12. O versículo 12 diz assim, o filho mais moço disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu entre eles. Ou seja, o pai pegou e repartiu os bens com o filho mais novo e o filho mais velho. Então não é verdade. O filho mais novo recebeu a sua parte e o filho mais velho também. Os bens foram repartidos. Mas agora ele está tentando justificar uma falha. E aí o pai, ele diz assim, versículo 31. E lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, tudo que eu tenho é teu. Você não fez porque você não quis. Mesmo eu te dando a sua parte, ainda tudo que eu tenho te pertence. Aí ele diz assim, entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então veja que quem entra no conflito é o pai. O pai honra e o pai entra no conflito para proteger a quem ele está honrando. Então descanse, não se desespere. O pai vai te honrar e ele vai proteger. Por isso eu digo, guarde o seu coração. Quando vierem os ataques, não ligue para os ataques. Não se preocupe com os ataques, nem com as conversas que as pessoas estão falando. Por quê? Porque tudo que falam de mim, tudo que pensam de mim, não muda o que Deus acha ou pensa de mim.
Não vai mudar. Deus, ele não aceita opinião. Então, tudo que falarem de mim não vai mudar o que Deus acha ou pensa de mim. Guarda isso no teu coração. Esse é o segredo. Tá bom? Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa. Que o Senhor dê um começo de semana abençoado para ela. Que esta semana seja uma bênção. Seja uma semana de vitória, de conquista, de honra. Que o Senhor honre esta pessoa e que o Senhor proteja a honra que o Senhor vai dar, livrando ela dos inimigos, livrando ela dos laços, ensinando ela a guardar e proteger o coração, as suas emoções. Mas honra essa pessoa, abençoe a vida dela, que ela seja uma bênção nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.